Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui com mais uma aula. Seguindo o nosso curso de ligações químicas, falando agora sobre geometria molecular, na nossa primeira aula sobre geometria, falamos sobre a geometria do tipo linear e do tipo angular. Nessa aula de hoje, nós vamos focar nessas duas, trigonal plana e piramidal. Muitos alunos confundem essas duas devido à sua estrutura. Aparece um pouquinho, tá? Até o nome tem uma semelhança, daqui a pouco a gente vai ver. Mas vamos por parte, pega seu caderno, sua caneta, anota tudo para você não perder nenhum detalhe. Tranquilo? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, manda para os seus colegas para que todo mundo venha aprender junto aqui. Tranquilo então? Bora para a aula? Vem comigo. Na geometria do tipo trigonal, o nome trigonal já deduz um pouquinho, né? Trigonal vem de 3. 3 o quê? Bom, vamos entender aqui. Nós temos 3 nuvens. Essas nuvens são as ligações químicas existentes entre os átomos, tá? Na trigonal plana, nós temos 3 ligações feitas no átomo central. Então, o átomo central ele faz 3 ligações com 3 átomos aqui diferentes, tá bom? Esses átomos, eles podem ser iguais, né, como são esses dois casos, ou ele pode ser diferente, né? Sem problema. O ponto alto aqui é que não temos elétrons livres no átomo central. Nesse átomo central, nós não temos elétrons livres. E o ângulo formado entre as ligações, a distância máxima entre elas para obter uma estabilidade eletrônica, né? Aquela questão que a gente falou na primeira aula sobre a atração e repulsão, é de 120 graus. Tudo bem? Alguns exemplos de substâncias que fazem, né, a geometria do tipo trigonal plana. É o BF3, CoCl2, SO3, são exemplos comuns de cair em prova, tá bom? Principalmente o SO3, devido às ligações dativas, né? E o BF3 é um bem comum, que geralmente aparece em praticamente todo o material didático. Então, fica de olho aqui. Vamos ver como é que eles vão se comportar aqui? Olha só, o boro, ele está fazendo aqui, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Uma ligação tripla, né? São 3 ligações aqui simples, cada uma com um átomo de flúor. Atingiu a regra do octeto, fechou, bonito, tranquilo, tá? Lembrando que o boro ele pode sim estabilizar com 3 ligações. Aí beleza, gente, olha só. Veja que eu tenho 3 nuvens formadas aqui, né? 3 ligações. Não sobra elétrons livres no boro, portanto, trigonal plano. Vamos para o exemplo B. Nós temos o enxofre ao todo, ele pode fazer até 6 ligações. Para atingir a regra do octeto, somente 2, né? Da família 6A, para atingir 8, 2 ligações. Essas 2 ligações, ele faz aqui, ó, uma ligação dupla com esse oxigênio. No entanto, nós temos mais 2 átomos de oxigênio. Essa setinha quer dizer que é uma ligação dativa, né? Nós temos ligações dativas acontecendo ali. Essas ligações dativas são ligações que excedem a regra do octeto. Se eu contasse aqui, contabilizasse os elétrons, ultrapassaria 8. Aí é uma coisa importante, tá? Muitos alunos ficam focados nesse número 8, né? É fixo, é 8, é 8. Não, gente, olha só. Pensa o seguinte, você está com fome, tá? Você está com fome, precisa se alimentar, e aí você vai num restaurante, ou vai na casa da mamãe, né, tal, enfim, da vovó, né, e come aquela comida gostosa, né? E aí, olha só, gente, até um certo ponto, né, até ali, um prato de comida, né, e tal, você matou sua fome, você atingiu sua estabilidade. Mas às vezes o alimento está tão bom que você come mais, não é assim que acontece? Aqui é a mesma coisa. Até atingir 8, saciou a fome, estabilizou. Mas eu posso continuar me alimentando, ou seja, continuar fazendo ligações que excedem essa regra do octeto. Vai causar uma desestabilidade? Não. Vai estabilizar os outros átomos, né? Nós temos mais 2 átomos de oxigênio que precisam ser estabilizados. Então ele faz essas ligações dativas para que isso venha acontecer. Ok? Ponto alto é que no enxofre nós não temos aí sobra de elétrons livres. A mesma coisa que acontece aqui embaixo, o carbono ele faz 4 ligações,
2 é aqui, né, uma ligação dupla com o oxigênio. O cloro é da família 7, né, ele é um halogênio, portanto, ele faz somente uma ligação para se estabilizar. Uma aqui, outra aqui. 3 nuvens, sem sobrar elétrons livres no átomo central. Matou, show de bola, está estabilizado. Tranquilo? Agora, nós vamos para o segundo tipo de geometria molecular, que é do tipo piramidal. A geometria piramidal é uma geometria diferente, né? Nós temos presentes nela 4 nuvens eletrônicas. No entanto, dentro dessas 4 nuvens, nós temos apenas 3 ligações. 3 ligações. E a outra nuvem que sobra, que é um par de elétrons livres, vai ficar no átomo central lá sem fazer ligação. Então, como é que seria isso na prática, né? Olha só. Nós temos um exemplozinho aqui, ó. Nós temos o átomo central, ele está fazendo 3 ligações, tá vendo? Com 3 átomos aqui, e sobra elétrons livres aqui. Não posso esquecer o seguinte, para ser considerado nuvem eletrônica, ou é uma ligação, ou é um par livre, um par de elétrons livres. Então, ao todo, nós temos uma nuvem, 2, 3 e um par de elétrons livres, 4 nuvens. Alguns exemplos aqui. O principal, mais famoso, mais comum, é o NH3, a amônia. Só que nós temos o ClO3-, e esse aqui é um carinha que tem íons, daqui a pouco vou mostrar para vocês, e o PCl3. Como é que ficaria essa organização aqui, né? Olha só, gente, olha aqui. Uma nuvem, 2, 3. 3 ligações, sobrando elétrons livres aqui em cima. Se faz 3 ligações e sobra elétrons livres, piramidal. Tranquilo? Olha a diferença, gente. Toma cuidado, ó. Trigonal plana. 3 ligações. Não sobra elétrons livres? Trigonal. 3 ligações. Sobra, né, elétrons livres? Piramidal. Matou? Tranquilo. Anota isso que é sucesso. Olha aqui. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, sobra elétrons livres. Piramidal. Nesse caso, nós temos o íon, né? E o íon está no oxigênio. Olha aqui. Esse oxigênio, lembra que ele precisa fazer 2 ligações, né? Aqui até faltou aqui os elétrons livres do oxigênio, mas não tem problema não. Esse oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações para atingir 8, ele é da família 6, né? Só que, olha só, eu tenho aqui uma ligação somente para o cloro até atingir 8. Lembra que a gente falou que o cloro, a gente falou aqui atrás, que o cloro é da família 7A, ele é um halogênio? Ele precisa apenas de uma ligação para se estabilizar. No entanto, ele pode continuar se alimentando. Lembra do exemplo? Então, ele continua fazendo ligações para estabilizar os demais átomos. Aqui, ele vai estabilizar com uma ligação e esse elétron a mais que o oxigênio tem. Ele é um ânion. Então, ele tem um oxigênio, ele tem um elétron a mais. Então, vamos pensar aqui. Vamos por parte para não ficar confuso, tá? Oxigênio. Ele tinha 6. Ganhou um elétron? 7. Fez uma ligação? 8. Estabilizou. Os outros vão ser ligação dativa, porque vai exceder a regra do octeto para o cloro. Lembrando que o cloro, ó, tem mais alguns elétrons aqui, né? Olha lá. Ele tem 6 elétrons. Fora esse aqui. Tranquilo? Por isso que eu não coloquei ele, tá? Estou colocando aqui só para representar. Ao todo, ele teria esses 6 elétrons, mais esse que ele fez a ligação. Então, ele usa esses pares de elétrons livres aqui para poder fazer as ligações dativas. Lembra que são 2 ligações com cada oxigênio para atingir 8. Tranquilo, gente? Então, assim, analisei a estrutura. Fez 3 ligações. Não sobrou elétrons livres? Trigonal. Sobrou elétrons livres? Piramidal. Lembrando que a angulação da piramidal é menor do que 109 graus e 28 minutos, tá? Menor que isso aí. Tranquilo, gente? E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreve no nosso canal, comenta aí, deixa eu ver o que você achou da aula, compartilha com seus colegas, isso é muito importante, tá bom? Na próxima aula nós falaremos sobre a geometria tetraédrica. Te aguardo lá. Até mais.